Só da igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Bom, para quem não sabe, eu sou Débora, esposa de Mateus. Depois de muito tempo, né? Finalmente voltamos. Fomos e agora voltamos com uma bençãozinha, que é nosso filho Davi. E culto passado eu estava até falando com isso, né? Senhor, a última vez que a gente esteve aqui, a pastora deu uma ordem, exortou. Vocês têm que casar, sair do pecado, né? E eu lembro que eu fiquei assim, pastora, como eu vou fazer isso se é meu pai, é o pai de Mateus, os nossos pais que mandam na gente, eles não nos permitem casar. E ela falou assim, Débora, mesmo que os seus pais mandem, Deus é que é acima de tudo. E esse Deus que guardou vocês até hoje no Paraguai, você acha que Ele não vai fazer muito mais se você fizer o que é certo perante Ele? E aquela palavra me confrontou. Eu imagino assim que ela como pastora, como Deus não estava cobrando a ela, né? Ver que seus filhos, quem ela batizou, estava ali no pecado. E ela sem poder fazer nada, porque por mais que a pastora nos aconselhe, nos diga o que fazer, o caminho certo somos nós quem escolhemos. E isso foi em 2021, nós casamos, fechamos todas as brechas que estavam abertas para Satanás e Deus obrou muito na nossa vida. Foi um ano de muita bênção, muita colheita, tem sido anos de muita bênção, muitas lutas também, mas eu sei que Deus continuará provendo e fazendo algo glorioso em nossas vidas. Bom, convido vocês a abrir a Bíblia em Esther 4. Dia 8 de janeiro, quando já estávamos, acho que de dezembro já tínhamos comprado as passagens, novembro compramos as passagens, e dia 8 de janeiro, Marcelo e Monique falaram assim, você vai trazer a palavra. E eu disse, eu não vou não, porque eu estou de férias. E aí Monique falou, Jesus, a gente não tira férias. Eu disse, tá bom. E aí eu fiquei, né, falando com o Senhor, pai, certeza, eu não quero... tudo mais, mas se o Senhor quiser eu vou, eu falo. E aí Deus me deu essa palavra, Esther 4, a partir do 10. E para quem estava no culto passado, sabe que o irmão Alex trouxe essa mesma palavra. E quando ele começou eu falei, Senhor, por que o Senhor me deu a mesma palavra? Não entendi, não é mais para mim fazer, não é mais para mim falar. E ele somente disse assim, escute e entenda o que eu quero fazer. E eu espero que vocês essa noite possam estar com o coração aberto para o que o Senhor quer falar, para o que o Senhor quer tratar. Que não sejamos apenas pessoas que esquentam o banco. Podem sentar. Que não sejamos apenas pessoas que esquentam o banco, pessoas que vêm num culto de domingo somente para ouvir a pregação, cantar uma música e ir embora. Mas que vocês possam realmente saber, escutar e entender o que o Senhor quer tratar conosco. Porque estamos aqui. Amém? A partir do versículo 10, Esther 4, 10. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar o rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá aos judeus. Mas tu e a tua casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Até aqui. Para quem conhece a história de Esther, né, de Hadassah, ela era judia, foi criada pelo seu tio, Mardoqueu, seu primo, na verdade, e ela virou rainha, e nesse tempo estava a perseguição aos judeus. E justo ele falou, né, você acha que por estar no reino, por ser rainha, não vai te sobrevir também nenhum mal? E muitas das vezes a gente fica assim pensando, né? Pai, tantas notícias ruins, tantas coisas que acontecem todos os dias. A gente liga o jornal, só vê desgraça.
A gente abre a internet e só vê pai matando filho, filho matando pai. Tem se crescido muito a iniquidade, tem se crescido muito a violência. Cada dia o mundo está pior e a gente fica ali cheio de ansiedade, de medo, né? Perguntando ao Senhor por que o Senhor tem permitido tantas coisas acontecerem. Mas esquecemos de agradecer ao Senhor as oportunidades que Ele nos dá. Todos os dias que nós amanhecemos, todos os dias que nós temos saúde, que não ouvimos nenhum parente ser morto, dormimos bem, acordamos bem, mas nós estamos preocupados com o quê? Com as coisas deste mundo, com os bens materiais, se eu tenho uma casa própria, se eu tenho o melhor carro do ano, se eu tenho dinheiro no meu bolso, que a gente esquece de agradecer as coisas que nós temos. É engraçado que a gente sempre fala assim: Senhor, se eu tiver um emprego tal, se eu ganhar tanto, eu vou dar o meu dízimo. Mas a gente não dá o dízimo com o emprego que a gente tem. A gente não dá o dízimo com aquilo que a gente ganha, com aquilo que a gente realmente, o pouco, se faz muito. A gente não faz isso. E quando Deus dá um emprego, porque a gente disse que ia dar muito, ia dar mais, ia dar melhor, a gente esquece de retribuir a Deus aquilo que Ele nos fez. E é engraçado porque mesmo com toda ingratidão, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa de lado. O Senhor continua sendo a nossa força, nos fortalecendo, nos dando sempre o melhor. Mas aí a gente fica nesse mundo cheio de insegurança e medo e perguntando a Deus por que Ele permite. Se Deus existe, por que Ele está permitindo essas coisas acontecerem? Se Deus existe, por que fulano morreu? Por que o câncer existe? Deus existe, mas o pecado também existe, o livre-arbítrio também existe. E nós escolhemos viver um mundo sem Deus. Eu falo assim, nós, generalizando, mas eu sei que cada um que está aqui escolheu a Cristo. Mas escolher a Cristo não é somente um dia das nossas vidas. Aceitei a Jesus uma vez e pronto. Não, são todos os dias. É uma renúncia. Todos os dias nós devemos dizer não à nossa carne. Todos os dias nós devemos ir ao pó. Todos os dias nós devemos dizer: Senhor, me perdoa, eu aceito, eu quero viver uma vida contigo. Porque foi para esse tempo que nós somos chamados. O Senhor nos chamou, cada um de nós, para viver a última colheita. Eu acredito que o Senhor está às portas. Mas o Senhor quer que a tua igreja se desperte. O Senhor quer que nós façamos a tua vontade. Mas nós estamos dispersos, preocupados com todas as coisas terrenas, como eu falei. Preocupado com Netflix, com TikTok, com Instagram, com a vida de fulano, do influencer, com as músicas do mundo que a gente escuta uma vez e fica na nossa cabeça. Esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas Deus nos chamou para esse tempo e eu quero dizer a cada um de vocês que se apresse. Se apresse a cumprir a vontade do Senhor. Porque o propósito é esse, que a gente prega o Evangelho enquanto há tempo de se pregar. Ah, mas eu não posso fazer nada porque eu trabalho muito, eu tenho filho para cuidar, eu estou em casa. Aonde você estiver, plante a semente do Senhor. Deus te abençoe, Deus te ama, isso muda a vida de alguém. A semente vai ser lançada. Mas a gente não quer fazer aquilo que nos desconforta. Tem vergonha de falar e a pessoa olhar feio. Mas a gente não tem que ter vergonha, irmãos, porque o Senhor é quem nos justifica. Faça isso porque Deus está esperando. Esther era uma mulher usada por Deus. Mesmo com medo, ela falou: eu vou ao rei. Se eu perecer, pereci. Ela não estava preocupada se ela ia morrer. Ela estava preocupada em obedecer, em fazer a vontade de Deus. E nós, o que é que a gente está preocupado? A gente está preocupado com o nosso título na igreja, com o que vamos chegar no domingo, a roupa que vou estar, a maquiagem que eu vou estar, o sapato que eu vou estar, se fulano vai ver o meu sapato novo, a minha bolsa nova. Muitas das vezes as nossas preocupações são somente essas. E esquecemos de saber como é que está o nosso coração para Deus. Como é que você tem se comportado durante a semana em que ninguém está te vendo? Porque a gente se acostuma e se acomoda em somente um culto de domingo, vir aqui na igreja e buscar a palavra. A pastora vai dar a palavra: Senhor, fala comigo através da palavra da pastora. Mas a palavra é essa aqui, olha. A pastora busca, mas nós também podemos buscar.
A gente não está mais no tempo antigo, que tinha que ir num tabernáculo. Não, hoje todos nós podemos chegar à graça do Senhor. E não chegamos porque não queremos. Porque nós nos distraímos, nos preocupamos com as coisas desse mundo. Estamos acomodados. E eu perguntei muito ao Senhor, domingo passado, durante o culto. Eu perguntava, Senhor, por que essa palavra? Porque eu vejo a tua igreja tão ativa. Eu vejo o teu povo, Senhor, fazendo tudo aquilo que te agrada. Aparentemente, né, para os meus olhos. E o Senhor me falou, porque o meu povo está acomodado. Eles recebem e o que recebem eles deixam morrer. Cai aqui, cada um guarda aquilo que recebe. Era para essa igreja estar lotada. Mas o meu povo está dormindo. O meu povo guarda para si, se acomoda. E o Senhor quis dizer que é para vocês despertarem. Mas para despertar requer posicionamento. E muitas vezes nós não queremos nos posicionar. E não sou eu quem estou falando. Eu acredito que muitas vezes é realmente difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Eu mesmo não gostei de sair daqui de Aracaju e ir para o Paraguai. Eu chorava todos os dias e queria voltar. Até hoje, às vezes, eu sinto muita falta. Mas eu estou lá pelo propósito, pelo chamado. Eu respondi sim ao chamado do Senhor na minha vida. E de todos os títulos, como eu falei, né? Muitas vezes a gente busca título, todos os títulos de mulher, de mãe, de esposa. Eu achei que ser mãe ia ser o maior título da minha vida, que eu ia me sentir mais realizada do que nunca. Porque quando eu me tornei médica, eu disse, agora eu estou realizada. E não. Virei mãe, agora eu estou realizada, porque é o maior amor do mundo, é você ser mãe. Eu entendi muito do amor de Deus para conosco depois que eu me tornei mãe. E ainda assim eu não me senti cheia e completa, como o Senhor me faz. Ser filha de Deus é o maior título da minha vida. Ser serva do Senhor. Eu amo servir ao Senhor. Eu sempre falo assim, na minha gestação eu tive que ficar de repouso e fiquei uns meses sem ir para a igreja, sem servir. E quando eu pude servir, assim que eu voltei com um mês e alguns dias, eu falei assim, eu chorei porque eu disse, Senhor, é aqui que eu quero estar. É na tua casa que eu me sinto completa. Não tem nada na minha vida que me encha mais do que estar na tua casa te servindo. Do que fazer o meu melhor. E eu faço com amor. Eu não me importo se eu tiver que chegar na igreja e limpar um banheiro, se eu ver que está sujo, eu vou lá e limpo. Eu não me importo de servir aos outros, porque aquilo ali traz paz no meu coração, traz alegria. E às vezes a gente não quer deixar o nosso orgulho de lado, né? Não quer deixar o nosso ego. A gente quer chegar na igreja, quer sentar no banco, ficar esperando, quer ser servido, mas não queremos servir. E eu falo isso com experiência em todos esses anos, o que o Senhor já tem nos mostrado, nos permitido viver. E eu quero dizer a vocês que não se acomodem. Não se acomodem. Busque todos os dias saber o que é que o Senhor quer que você faça, em que você pode melhorar. A palavra diz que aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Mas vocês têm buscado realmente saber? A gente fala, mas eu sei que Deus quer que eu fique aqui, que eu venha na igreja, mas não é só isso, irmãos. Olha esse bairro, tanta gente que precisa ser resgatada. Tanta gente que precisa que a gente vá lá e ore. Não quer chegar e falar? Vá lá e ore pelaquela pessoa. Põe no teu joelho. Eu lembro que uma vez Marcelo me ligou, era 3 e pouca da manhã, ele e Monique estavam, vamos orar por um terreiro que está aqui batucando. E eu lá do Paraguai, eles dois aqui, e a gente na chamada orando pelo terreiro que estava batucando. E quanto mais a gente orava, o terreiro queria aumentar a voz, mas diminuía, a gente aumentava a oração e dava para ouvir tudo assim da ligação. E esses dias eles até falaram que o terreiro já não mais está lá. E a gente colocou em oração para que o terreiro se mudasse. E é isso que vocês têm que fazer. Não quer guerrear falando? Guerreie em oração. Vá ao chão, dobre o seu joelho, lute pelo teu povo. Lute uns pelos outros, por mais que você não conheça, por mais que não seja da tua casa, mas faça aquilo que o Senhor quer que você faça, aquilo que você foi chamado para fazer. Não se acomode somente em cuidar da tua família, que muitas das vezes nós esquecemos de cuidar da nossa família, porque eu casei, a minha família é eu, meu marido e meu filho, e aí eu esqueço dos outros, eu não oro mais pelos outros, eu não quero mais saber. Mas o Senhor manda te dizer, coloca a tua casa em ordem. Examine a si mesmo e veja o que é que você precisa mudar, o que é que precisa melhorar. Porque não sou eu quem vou dizer e nem tenho propriedade para isso. Cada um de nós é quem podemos nos analisar e saber o que é que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado. O que realmente eu posso fazer. Porque
Por mais que a gente seja hipócrita, e muitas das vezes nós somos hipócritas, o Senhor não. E Ele vê todas as coisas. Ele vê o oculto e o escondido. E Ele traz à tona a verdade, Ele vem às claras. Então, antes que o Senhor nos use como exemplo, que a gente possa ser esse povo de transformação, que a gente venha ser essa luz para a nossa casa, para a nossa família, no meio dos nossos amigos. Que não venhamos ser testemunhos somente no dia de culto, na igreja, mas que a gente use todos os dias, porque são 6 dias em casa, no trabalho, que nós podemos nos encher do Senhor. E somente um dia, o domingo, para a gente vir aqui e entregar aquilo que nós recebemos durante toda a semana. Mas se você não busca durante a semana, se você não procura o Senhor, se a sua Bíblia fica lá guardadinha, se é só no domingo que você vem buscar, então você nunca vai dar nada ao Senhor. Você só vai pedir e nunca vai dar. E o Senhor, que é o nosso serviço, que é o nosso coração rendido, que é a nossa coragem, a nossa fé, a nossa obediência, o nosso 100%, todo o nosso ser rendido a Ele. E quando isso acontecer, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver o Senhor mudar todo o bairro, o Senhor mudar todo o estado. Agora eu vi que Sergipe, né, tem 60 dias de festa de São João. Isso é um absurdo. E a gente está fazendo o quê? O povo de Deus faz o quê? Nós somos a última geração. Aquele povo que anseia pela volta do noivo, que espera, mas também que apressa. Nós estamos apressando a volta do Senhor? Nós estamos realmente buscando que o Senhor venha logo? Estamos pregando a todo o povo como Ele pediu? Ou a gente está acomodado em fazer as nossas próprias vontades? A palavra diz que toda árvore que não dá fruto, o Senhor corta e joga no fogo. Nós queremos ser árvores cortadas ou árvores que dão fruto? Dar fruto, vir aqui na igreja cantar, fazer uma peça de teatro, somente no domingo, isso não é dar fruto. A gente tem que sair lá fora, onde realmente precisa. A igreja sim é lugar de doente. A igreja não é lugar de gente perfeita, não. Se a gente fosse perfeito, já estava no céu. Mas não devemos nos acomodar aqui dentro. A gente tem que se acomodar lá fora. Ah, mas eu não posso ir num bar. Se me verem no bar, o que é que vão dizer? Jesus andava com prostitutas, com pessoas fora da lei. Onde ele chegava, ele trazia vida, ele trazia restauração, ele libertava, ele curava os cativos. E nós, o que estamos fazendo? Não tenha vergonha de levar a palavra do Senhor onde quer que seja. Não tenha vergonha de fazer a vontade de Deus. Porque nós somos chamados para este tempo. Mas o nosso tempo está acabando, porque o relógio está lá, está contando. Cada dia, o dia de ontem já não volta mais. E o que nós fizemos ontem? E hoje, se Jesus voltar agora, nós vamos para o céu ou não? Eu não posso responder, mas você sabe no seu coração. Se Jesus volta agora, você vai para o céu? Você está preparado? Está em ordem a tua casa, a tua vida? Seus pecados de estimações estão de lado ou ainda está em ativa? É muito fácil a gente querer cobrar da nossa liderança, dos nossos pastores, que a nossa vida esteja 100%. Ah, eu estou passando por isso porque o pastor não ora o suficiente por mim. Ah, eu estou passando por aquilo, culpa do meu líder que não quis saber, que não veio aqui na minha casa trazer 1 quilo de alimento. Não, eles não têm essa responsabilidade. Eles oram, eles pagam um preço, mas nós é que temos que fazer. Se a gente não faz, nada adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, como é que a gente vai exercer o nosso chamado se a gente não se preocupa nem em abrir a Bíblia e orar? Se a gente não se preocupa em cuidar uns dos outros. A pastora faz um projeto dia de quarta. Quantos aqui vão todas as quartas? Eu entendo que tem gente que trabalha. Mas às vezes, se você não puder, você pode chegar e doar 1 quilo de arroz. Eu não sei o que a pastora faz. Desculpa, pastora, que eu não fui atrás. Mas eu sei que tem um projeto dia de quarta. Então, quantos aqui podem dar algo? Podem ajudar de alguma forma e não faz? Vê a mensagem no grupo, nem responde. Quantos são assim? Estão somente preocupados em no dia do culto estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, com o melhor sapato, em fazer para que os outros vejam. E o coração está distante do Senhor. Em casa é um inferno, me desculpa a palavra. É gritaria, é brigas, xingamento, é só Netflix. Mas esquece de botar um louvor dentro de casa para expulsar
os espíritos malignos que cercam. Esquece de orar, de fazer um jejum. Eu não sei, irmãos, porque Deus está me mandando falar essas coisas, mas eu estou sendo obediente, porque eu não vou me calar. Entendeu? E eu espero mesmo em Deus que cada um de nós aqui possamos nos encontrar no céu, porque é para lá que eu vou. Eu não sou deste mundo. E eu acredito que vocês também não são. Não somos deste mundo, não foi para isso que fomos chamados. Vocês viram a peça teatral agora que fizeram, né? Nós éramos para estar no paraíso com o Senhor, mas o pecado nos tirou de lá. Mas o Senhor nos deu uma nova chance. E viu a luta que a gente trava para poder ler uma Bíblia, viu a luta que é para a gente seguir a vontade do Senhor. Imagine se a gente se acomoda. Como vai ser mais difícil ainda, passar um dia, 2 dias, 3 dias, a gente não vai nem perceber. E lá foi o mês inteiro, sem fazer um jejum, sem ler uma palavra. Estamos acomodados. Enquanto o inimigo está aí, caçando, tirando vida, matando, roubando, destruindo família, destruindo casamentos, destruindo integridades, tudo. Por quê? Porque o povo de Deus está dormindo. O povo de Deus não está se apressando em cumprir com o chamado, em fazer a vontade de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós devemos ser sal e luz por onde quer que passamos. Onde você passar, deixa a sua marca. Onde você chegar, mostre quem você é. Que você é filho de um Deus vivo. Que as trevas têm que bater em retirada onde você estiver. Mostre. Mostre, porque se você não fizer, tudo bem que a palavra diz que se você se calar, né? Mais do que eu disse a Esté, socorro virá de outra parte. Mas eu digo uma coisa a vocês. O propósito, né? O servir ao Senhor, isso não é imposto. O Senhor não impõe que a gente sirva a Ele, que a gente faça. Mas é um privilégio que Ele nos dá. É um privilégio servir ao Senhor, fazer parte do teu plano. Mas se a gente não fizer, até as pedras vão falar, né? O Senhor tem poder para todas as coisas. E eu sei que, como eu falei, não tem nada mais prazeroso, mais gozoso do que servir ao Senhor. Do que se render 100% a Ele. Entra no teu quarto, se ajoelha, deixa ninguém, só você e Ele. E começa a falar: Senhor, quando eu te amo, Pai. Sem Ti eu não sou nada. Nós não somos nada, não podemos nada sem Ele. Somos tão pequenos. A gente não tem poder para dizer nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Por mais que a gente ache que saiba de tudo. Nós não somos nada, somos pó. E do pó nós vamos voltar para o pó. A nossa vida é tão frágil. Eu vejo no hospital assim, como é tão fácil. Uma hora a gente está ali vivo, dá 2 minutos, morreu. Um mal súbito, pronto. E como é que estava a vida dessa pessoa? A gente não tem poder para nada nesse mundo. A não ser uma coisa, para buscar e adorar, porque foi para isso que Ele nos fez. Ele nos fez para estar em intimidade. E aquele que anda em intimidade com o Senhor, Ele não deixa essa pessoa em escuridão. Ele conta todas as coisas a você. Aquele que anda em intimidade com o Senhor revela tudo. O Senhor não deixa faltar nada. E ainda que pareça que falte, Ele chega com socorro. Agora em dezembro, no final de novembro, Mateus sofreu um acidente. E assim, antes de sair, aquela coisa: ore. E aí eu falei: Mateus, vamos orar. E orei, só que eu orei bem rápido assim, sabe? Senhor, guarda ele, livra ele de todo mal, tudo mais. E aí, deu 1 hora depois, Mateus liga. Bati o carro. Aí eu falei assim: ai, Mateus, eu não acredito. Poxa. E eu vi ele calmo, então eu pensei que fosse uma coisa muito simples, né? Desliguei o telefone e fui reclamar com Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso assim, um gasto desse, um prejuízo desse? A gente gastou ontem com o carro, com as coisas que tinha que foram feitas, foi no mecânico, e hoje o Senhor permite um negócio desse. Sério, pai? Ainda falei assim, com um menino pequeno. E aí, depois Mateus me retornou e mostrou o caminhão que bateu. Um caminhão bateu nele, Mateus rodou na pista, foi parar no outro lado. E aí, quando ele me mostrou, o Senhor falou: olhe que você só está pensando nos bens materiais. Qual foi a hora que você me agradeceu pelo livramento? Mateus não teve um arranhão.
E aí o Senhor começou a falar: imagine você no hospital com um menino pequeno e um marido com as pernas quebradas, ou agora morto. E ali eu me quebrantei toda, eu só chorava, dizia: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, pela minha humanidade que gritou mais alto nesse momento. Porque eu não pensei na vida. Eu não pensei no livramento, na bênção. Porque às vezes, quando o Senhor nos permite passar por provações, a gente não vê a bênção. A gente só vê a dificuldade. Mas tudo que o Senhor nos permite passar tem um propósito. E eu sei que saímos disso muito mais fortalecidos. Eu acredito que Mateus também desobrou muito na vida dele nesse tempo. Porque quando a gente está no deserto, é realmente um momento assim, de só você e Deus. E eu aprendi bastante com isso. Irmãos, não foque nos bens materiais. Foque na vida. O que você tem de mais precioso é a sua vida. E como é que está a sua vida? Ela está sendo feita para agradar a Deus? Ela está sendo usada como instrumento ao Senhor, onde quer que você vá? Ou somente para fazer aquilo que te agrada? Aquilo que te conforta? Uma coisa que eu falei na estante, né, e agora eu torno a falar: nós não fomos chamados para este mundo para ficar nos divertindo, para ir às festas, para comer, porque crente gosta de comer, né? Fazer aquilo que nos agrada. Não, nós somos chamados para este mundo para libertar cativos e oprimidos, para trazer a palavra do Senhor, para chegar em muitos lugares que nós podemos chegar. Eu não posso chegar no trabalho esqueci, Adriano? Não. Adriel. Eu não posso chegar no trabalho de Adriel. Mas ele está lá, o Senhor colocou ele lá. O Senhor chamou ele lá. Eu não posso chegar na casa de Lidiane, mas ela está lá. O Senhor colocou ela lá. Ah, mas eu só sou mãe, eu não tenho. Você é mãe, você está criando um libertador, um profeta, um pastor. Mas você tem a sua função. Cada um de nós temos uma função, mas nós estamos fazendo ela? Ou a gente senta a nossa bunda no sofá, pega o celular, vai no trabalho, na hora do almoço é celular e comida. O que a gente está fazendo mesmo? O nosso tempo tem sido valioso, desperdiçado ou usado para agradar o Senhor? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas chegam na igreja frustrados, magoados. Ah, eu estou com raiva do irmão tal porque olhou feio para mim. Mas sabe por que você está assim? Porque você tem se preocupado com o fulano, com o irmão. Você não tem se preocupado em vir à igreja entregar e buscar a Deus. Quando a gente chega na igreja e vê a igreja como um lugar de buscar ao Senhor, de encontrar com o Senhor, pode fulano falar mal de você, olhar feio, te dizer tchau, mandar você para onde quiser, que isso não vai te abalar. Porque você vai estar fortalecido na rocha que é Cristo. Não se preocupe se o irmão te olhou feio, não se preocupe se fulano não te chamou para casa dele. Aqui é lugar de você se abastecer, de você entregar, de você dar, de você receber. Mas de você principalmente encontrar com o nosso noivo, com o nosso amado. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Satanás gosta de cirandar entre nós, mas não deixe. Não deixe que isso aconteça. Então, eu quero dizer a vocês, comece hoje. Faça uma análise. Senhor, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso fazer? Tem algo, Pai? E Senhor, eu estou no caminho certo? Se você está no caminho certo, amém. Continue, não deixe que o inimigo te pare. Se fortaleça cada dia mais. Peça ao Senhor, Pai, eu quero continuar a fazer a Tua vontade. Me coloca, Pai, no lugar certo, na hora certa. Me usa, Senhor, para fazer aquilo que te agrada. Mas se você não está fazendo certo, se a sua casa está toda bagunçada, se você, o seu coração, a sua vida está tudo embaralhado, comece hoje. Vá aos pés do Senhor. Peça perdão. Reconheça. Porque se a gente não reconhece, a gente não pede perdão, o Senhor não obra. Por mais que você diga, eu me arrependo, o Senhor sabe se realmente tem um arrependimento genuíno. E remorso não é arrependimento. Você tem realmente exercido a autoridade que o Senhor te deu? Você tem exercido ou você tem terceirizado a autoridade que o Senhor te deu? A minha mulher ora, então eu não vou orar. A minha mulher jejua, então eu não vou jejuar. Mas quem é o cabeça da casa?
Quem é que tem que ser o exemplo para os filhos? E isso é muito sério. Não terceirize aquilo que o Senhor te deu. Tenha prazer em fazer a vontade do Senhor, em fazer o que você foi chamado para fazer. E hoje eu pergunto a vocês, ainda tenho 18 minutos. Você vai se acovardar? Vai fugir? Vai se esconder? Ou você vai se posicionar? Você vai se preparar? Jesus está às portas e Ele vai buscar a sua igreja. Mas Ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Uma igreja sem mancha. Ele diz que a gente tem que ser santos e irrepreensíveis como Ele é. Você tem sido santo? Eu não posso dizer, irmão, só vocês podem. Eu não posso dizer, eu não posso obrigar, eu não posso falar o que vocês têm que fazer. Mas é claro, o Senhor me disse hoje, chame aqueles à frente que querem continuar a obra. Aqueles que não estão, mas que querem hoje uma mudança de vida. Vocês viram a dificuldade que foi aqui para poder chegar até Jesus. E isso nós travamos todos os dias. Então, convido a vocês, com a permissão da pastora, que possa vir aqui à frente aqueles que querem, que dizem, sim, eu quero esse chamado para a minha vida. Eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor me dê as armas certas. E a pastora vai estar orando para que o Senhor os capacite, para que o Senhor os dê força, para que o Senhor fortaleça os seus pés nessa caminhada, porque não é fácil. Todos os dias eu choro, Senhor, me ajuda mais um pouco, porque sem Ti eu não consigo. E sem o Senhor a gente não consegue, irmãos. Nós somos cara de pau. Somos. Esses dias, eu estava grávida, fui fazer o exame e a moça falou assim, aqui tem todo o xixi de um dia. E eu falei, tem. O Espírito Santo tem, Débora. Eu tenho. Eu joguei fora. Eu tenho. E a mulher, tem certeza que aqui tem todo um xixi de um dia, de 24 horas? E eu, sim. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Você mentiu. Você acha que está certo? E ainda te perguntei, e você mentiu de novo. Nós somos cara dura. Nós mentimos porque é mais confortável do que falar a verdade. E nós dizemos que não. E aquele que fala que não peca já está pecando por falar isso. E eu me quebrantei assim, eu pedi perdão ao Senhor porque eu menti. Quantas e quantas vezes a gente faz coisas que são erradas ao Senhor e a gente não percebe. Aí o Espírito Santo fala conosco e a gente ainda tenta ir para o caminho certo, mas continua ali no erro. Não deixe o orgulho dominar você, não deixe o ego dominar você. Só permita que o Senhor trabalhe na sua vida. E é isso, irmãos. É isso que eu queria trazer hoje. Dizer hoje, né, que nós fomos e somos chamados para esse tempo. Você não nasceu no tempo errado, você nasceu no tempo certo. Você verá os seus filhos, os seus netos trabalharem nessa grande comissão que será a volta do Senhor e ela se aproxima. Apocalipse 22, creio que 22:20 diz: aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora, mas nós sabemos os tempos e estar muito próximo do Senhor voltar. Não continue dormindo, não continue disperso. E agradeçam a bênção que é o Senhor cuidar da igreja e falar para a gente despertar. A bênção que é o Senhor nos frear quando nós estamos fazendo errado. Então eu chamo mais uma vez, quem quiser passar aqui à frente, para a pastora estar orando, está capacitando vocês. Está dando as armas certas, né, para vocês conseguirem fazer a obra nesse tempo. Marcelo, se puder colocar a música. Aleluia. Pastora, pode passar. Rodeado de glória,
Senhor, Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor sabe que cada um dos teus filhos aqui tem enfrentado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sabe como eles são, Pai. Rochas, aljavas, Senhor, flechas. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe que cada um tem enfrentado as batalhas, as dificuldades, Senhor. E eu te peço, Pai, neste momento, usa a pastora, Senhor. Que ela venha trazer para cada um o renovo que cada um aqui unicamente precisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, lança por terra todo levante de Satanás, Senhor. Que cada um aqui seja vaso, Pai. Que cada um aqui venha ser a rocha, Pai. A fortaleza que necessitamos, Pai, em nosso meio. Pai, não permite covardes. Não permite, Senhor, que venham ser oprimidos os teus libertadores. Mas que eles venham, Senhor, tirar todas quantas almas puderem das mãos de Satanás, Pai. Senhor, que este seja um momento, Pai, o teu tempo, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor, e desperta a tua igreja, Pai. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Pai, nós não queremos nos preocupar com título, Senhor, com serviço, Pai, somente aqui dentro, Pai. Nós queremos almas, Senhor, para ti, Pai. Os tesouros que queremos ajuntar nos céus, Senhor, são essas pessoas, Pai. Pessoas que necessitam, Pai. Senhor, passa com o teu anjo agora e traz livramento de morte aqui neste bairro, Senhor. Hoje, o domingo, Senhor, que muitos se juntam para beber, Senhor, e sai com o carro, Pai, causando destruição na vida de outros. Nós clamamos, Pai, traz luz, Senhor, traz vida, Senhor. Repreendemos Satanás neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, cada um aqui, Senhor, representa uma família. Visita a família deles, Pai. Traz, Senhor Jesus, paz, abundância, Senhor, quebrantamento sobre cada um deles. E, Senhor, que daqui a um ano eles vejam a diferença do posicionamento deles aqui hoje. Porque por mais que a igreja esteja olhando, não é isso, Pai, que queremos. É o Senhor. É o Senhor estar vendo o nosso coração disposto, Pai. Cada um aqui disposto a Ti, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.